Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, essa TV que é feita especialmente para você. Seja bem-vindo, aluno da EJA, família, e a você que tem acompanhado as aulas de História, que sempre fala, eu acompanhei a sua aula lá na TV Araxá Educa, o nosso muito obrigado. A aula de hoje é para os alunos da EJA do nível 1, e é uma aula interessante, eu sempre gosto, é revisão sobre o tema O Nordeste Açucareiro. Tivemos duas aulas sobre esse tema, né? A primeira apresentando toda a questão do senhor do engenho, toda a estrutura da produção açucareira. A segunda, falamos dos trabalhadores, os trabalhadores assalariados, escravos, a mão de obra escrava, que era algo lucrativo, né, nessa produção açucareira. E a revisão é em forma de atividades. Por que a revisão em forma de atividade? A forma de você exercitar aquilo que você viu na aula anterior, um momento de curiosidade, de você entender, compreender em forma de pergunta, e perguntas bem simples, de certo ou errado, para você definir na sua explicação, né? Falar, isso está certo, eu concordo, não, isso está errado, tá bom? Então eu convido você, convida você a chamar uma pessoa do seu lado, vem, quem quer para ver aula de história aqui, vamos fazer uma disputa, ver quem acerta mais. Então, é o momento de você pegar o papel, a caneta, para você marcar as questões, coloca lá a questão 1, o que você respondeu, se você acertou, se você errou, para quê? No final da aula você ter um momento de você, eu acertei tantas, eu errei tantas, se for preciso até posta nas suas redes sociais os seus resultados, é interessante, né? Olha lá, hashtag resultado de história da TV Araxá Educa, já pensou? Muitas pessoas postando o seu resultado, a gente vendo que muitos acertaram as suas respostas, tá? Então vamos lá, pronto para começar? Papel e caneta na mão. Lembrando que nós vamos ler a resposta, você tem um tempinho para responder e depois nós passamos a resposta e comentamos. Combinado, então? Então vamos lá, podemos começar, né? Então a primeira questão aí, questão bem fácil. Essas aulas, a revisão de hoje eu coloquei ela toda em certo e errado. Tem só uma alternativa de múltipla escolha para ficar até mais fácil para você. É um tema gostoso de estudar, um tema interessante, essa questão da produção açucareira no Nordeste. Vamos lá. A produção de açúcar tornou-se a principal atividade da colonização portuguesa aqui na América. Olha como tá. Começou bem fácil, né? Olha, a produção açucareira, né, tornou-se a principal atividade da colonização portuguesa aqui na América. Isso está certo ou está errado? Pensa aí. Lembra aí, a produção açucareira. Isso tornou-se o principal produto. Marcou? Então coloca a letra C para certo, letra E para errado. Podemos responder? Exatamente. Tornou-se o principal produto, atividade, né, na colonização. Portugal precisava de algo para poder até mesmo tirar ele do sufoco. Então, a produção açucareira que foi plantada aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, a região de São Paulo, na capitania de São Vicente, e na região do Nordeste também, Pernambuco ali, tornou-se o principal produto açucareiro, principal atividade da colonização, tá? Da América Portuguesa, dos portugueses. Ficou complicado, né? Mas certinho. Continuando aí. Mais uma agora de certo ou errado. No período da economia açucareira, os portugueses lucravam na produção do açúcar, no seu refino e em sua distribuição na Europa. Certo ou errado? Essa pergunta eu achei interessante, pessoal. Porque ela dá você lê, você fica analisando. Peraí, será que eles lucravam em todo o processo? Todo esse processo era feito pelos portugueses? Então pensa aí, no período da economia açucareira, os portugueses lucravam na produção do açúcar, no refino e em sua distribuição na Europa. Marcou? Certo ou errado? Certinho? Então vamos lá então? Exatamente, está errado. Aqui no Brasil, a economia açucareira era justamente a produção, o refino. Já a distribuição tinha uma parceria aí, eram os holandeses. Os holandeses tinham esse contrato com os portugueses. Os holandeses foram um dos que financiaram a implantação dos engenhos aqui no Brasil, tá? Foi um dos financiadores na época. Então, a distribuição era feita pelos holandeses. É claro, depois, um pouquinho mais para frente, vai ter um conflito com os holandeses, quando o Brasil Portugal passa sob o domínio dos espanhóis, os espanhóis não davam muito certo com os holandeses, vai ter esse momento de
de entrave, né? Os holandeses invadem o Brasil, mas não é o caso aqui agora, não. Você tem que entender isso. Então, quando você lê essa pergunta, em qualquer da sua atividade, não só na escola, no concurso que você possa vir a fazer, você tem que entender que a produção e o refino eram dos portugueses, tá? A impressão que a gente dá vontade, tá certo, não. A distribuição lá na Europa era feita pelos holandeses. Muito bem, parabéns para você que acertou, parabéns para você que prestou atenção nessa pergunta. A próxima aí, mais uma de certo ou errado. Sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção de açúcar, Portugal inicialmente teve dificuldades em implementar o empreendimento açucareiro no território da capitania de Pernambuco. Certo ou errado? Vamos ler novamente? Eu convido você a ler comigo aí nesse momento aí, olha. Acompanha comigo aí, ó. Pode ler também, tá? Sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção de açúcar, Portugal inicialmente teve dificuldades em implementar um empreendimento açucareiro no território da capitania de Pernambuco. Está certo ou está errado? Marcou? Podemos responder? Caso você esteja respondendo com outra pessoa do seu lado aí, não deixa ver a sua resposta não, fica cada um com a sua resposta. Vamos ver quem vai acertar mais, né? Exatamente, você que marcou errado, exatamente errado. A setinha ali, ó, eu pego lá no texto para poder explicar, pegar das aulas anteriores. Os portugueses já dominavam a técnica, eles tinham conhecimento, pois eles já produziam em suas colônias no arquipélago de Madeira, do Açores e de Cabo Verde. Então, quando os portugueses vieram implantar aqui no Brasil os engenhos de açúcar, já tinham experiência, já viam essa produção nessa região, né? As primeiras mudas foram trazidas, aqui no caso para o Nordeste, da capitania de São Vicente, foram trazidas para a capitania de São Vicente. Tá bom? Então, eles não tiveram dificuldade, olha lá, ó, tá falando aqui, ó, sem possuir experiência, pelo contrário, já tinham experiência. Justamente porque eles eram nos arquipélagos de Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, os portugueses já produziam açúcar. Então, já tinham experiência. Entrou no mercado com a experiência. Próxima pergunta, mais uma de certo ou errado. A economia açucareira, com seus lucros expressivos, fez do Espírito Santo de São Vicente as exceções de sucesso do conjunto das capitanias hereditárias. Certo ou errado? Preste bem atenção nessa pergunta, que interessante, olha. A economia açucareira, com seus lucros expressivos, fez do Espírito Santo e de São Vicente as exceções de sucesso nas capitanias hereditárias, no conjunto das capitanias hereditárias. Certo ou errado? Muito bem, está errado, né? Não foi só o Espírito Santo, não, mas foi Pernambuco e São Vicente, tá? Região do Nordeste, principalmente Pernambuco. A Bahia também, depois ela começou a ter uma expressão grande também, né? O solo muito propício. Mas, a princípio, as duas capitanias hereditárias que mais produziu, que mais deu certo, foi justamente a de Pernambuco e de São Vicente, tá bom? Próxima pergunta, bem simples também, de certo ou errado. Hoje está mais fácil, né? Você vai concordar comigo, tá? A atividade açucareira criou um tipo de sociedade que concentrou autoridade nas mãos dos senhores de engenho. Este grupo formava uma aristocracia, mas não uma nobreza hereditária, como a existente em Portugal. Certo ou errado? Então, olha aí, vamos ler mais uma vez? A atividade açucareira criou um tipo de sociedade que concentrou autoridade nas mãos dos senhores de engenho. Este grupo formava uma aristocracia, mas não uma nobreza hereditária como a existente em Portugal. Certo ou errado? Parece grande a frase lá, o texto, mas tá bem simples, tá? Você vai lembrar. Ó, muito bem, certo. Por quê? É verdade que a atividade açucareira estava concentrada a autoridade na mão do senhor do engenho. Só que esse senhor do engenho não era um nobre. Lá em Portugal, quando nós falamos da nobreza em Portugal, é justamente a questão do sistema feudal, aquela origem do sistema feudal. Tinha o rei, tinha os nobres eram aqueles que recebiam as terras dos reis para produzir, tá bom? Então, é diferente da questão da nobreza hereditária que acontecia lá na Europa, não só em Portugal, mas em vários países europeus. Aqui essa imagem, eu gosto de colocar uma imagem no meio das perguntas, significa que nós estamos nas metades das perguntas. Aqui é um exemplo, né, de um engenho, a produção, então, no caso, a moagem da cana-de-açúcar, tocado por bois, né, os escravos
alimentando aqui o engenho todo feito em madeira, tá? Provavelmente a encanação já leva a garapa já para a caldeira, né? Para as caldeiras ali, para estar fazendo nos tachos de cozimento e produzindo o açúcar. Então vamos lá. Aqui para a gente observar, nesse momento agora, é o momento de você observar a imagem, tá? Então eu quero que você preste atenção nessa imagem. O que nós temos nessa imagem aqui? Temos a roça, a casa grande, a moenda, tá bom? Então, para você ter uma noção geral aqui de uma fazenda de engenho. O engenho de açúcar no Brasil colonial designa o local onde foi produzido o açúcar durante o período colonial. Observe a imagem, foi o que eu pedi para você fazer aí antes. Então vamos ver o que vai pedir aqui para nós. Essa aqui é de alternativa, A, B ou C, ou então 1, 2 ou 3. Você pode numerar aí no seu papel aí. Assinala a alternativa procedente. Procedente o quê? Que justifica essa imagem aqui anterior. Então vamos lá. Primeiro, moenda, local onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar, o caldo da cana, a partir do esmagamento de seu caule. Era realizado através da tração animal. Essa está fácil. 2. Roças, local que abrigava os animais usados nos engenhos. E 3. Canavial, plantação destinada à alimentação da população. Então, qual dessas alternativas aqui que refere-se ao que nós temos aqui na imagem? Então, aqui nós temos na imagem a roça, temos, esqueci de citar a senzala, né, onde os escravos ficavam, temos a moenda, a casa grande, o canavial. Tá? Então, dentro dessa imagem, qual dessas opções aqui está correto? O que fala sobre a moenda, o que fala sobre a roça, ou o que fala sobre o canavial? Vamos ler o contrário para a gente ver? Canavial, plantação destinada à alimentação da população. Roça, local que abrigava os animais usados nos engenhos. E a moenda, local onde era extraído o caldo da cana, a partir do esmagamento de seu caule, era realizado através da tração animal. Vamos ver a resposta? Exatamente. Tá? A moenda está todo mostrando o processo correto. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, que é a moenda. Essa imagem anterior aqui mostra bem claro para a gente todo o processo, né? Esmagamento do caldo aqui na máquina, né? No caso do engenho, tracionado por bois. Então, a nossa resposta, moenda, tá bom? Continuando, agora mais uma de certo ou errado, tá rapidinho, ó. São elementos típicos de um engenho do Brasil colonial. Se você prestou atenção lá nas imagens, você vai lembrar, ó. As plantações da cana-de-açúcar, o equipamento para processá-la, as construções, os escravos, o gado, as pastagens, os carros de transporte e a casa grande. Certo ou errado, pessoal? Certinho? Podemos responder? Exatamente, está certo. Quando falar engenho, tá? A princípio, a imagem que nós temos de engenho é o processo da moagem ali. Só que na história, né, essa questão do engenho no Brasil tomou uma dimensão maior. Então, envolveu não somente o processo da moagem, mas a lavoura da cana-de-açúcar, a senzala onde os escravos ficavam, a casa grande, que era a casa do senhor, né, do senhor do engenho. Então, todo esse bloco aqui, todo esse conjunto, constituía o engenho, tá? Mais uma de certo ou errado, uma frasinha bem curtinha agora, ó. Com mão de obra escrava predominante, o quadro de trabalhadores no engenho era complexo. Essa frase está bem simples. Ó, com mão de obra escrava predominante, o quadro de trabalhadores no engenho era complexo. Certo ou errado? Podemos responder? Muito bem, você que marcou certo. Por que era complexo, pessoal? Não era somente a mão de obra do trabalhador escravo, né? Nós tínhamos lá o pulgador, nós tínhamos o oficial do açúcar, o mestre de açúcar, nós tínhamos os pedreiros, os olheiros, tá bom? Nós tínhamos alfaiate, então, várias pessoas que faziam parte de todo esse bloco do engenho aí, que eram trabalhadores do engenho. Não só o trabalhador escravo, como a mão de obra escrava africana, né? Os escravos trazidos do continente africano, mas até mesmo a mão de obra assalariada. Mais uma aí. A mão de obra escrava foi pouco utilizada no processo de plantio do canavial, pois sem especialização não poderiam exercer essa atividade. Olha, a mão de obra escrava foi pouco utilizada no processo de plantio do canavial,
pois sem especialização não poderiam exercer esta atividade, certo ou errado? Essa você respondeu rapidinho, vou até passar ela mais rápida. Aí, parabéns. Errado. Errado por quê? Vamos ver lá na explicação geral? Trabalhador escravo, eu pego lá da aula, lembrando que esse aqui é slide das aulas anteriores, né? Exercia no engenho a maior parte do trabalho, isso é fato. Então, a mão de obra escrava era a força de trabalho em toda a produção. Sem especialização, trabalhava no canavial, no canavial, o grupo mais numeroso. Então, na produção lá do canavial, era o grupo mais numeroso. Ele não tinha especialização, mas trabalhavam muitos escravos. O maior número de escravos era no canavial, tá bom? Mais uma de certo ou errado. O sistema açucareiro, né, caracterizou-se por uma agricultura em grandes propriedades, comandada pelo senhor do engenho, que possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura, que os engenhos mobilizavam no grupo, no campo e nas vilas. Vou chegar um pouquinho para frente para ler melhor aqui, tá? Ó, o sistema açucareiro caracterizou-se por uma agricultura em grandes propriedades, comandada pelo senhor de engenho, que possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura que os engenhos mobilizavam, o campo e nas vilas, certo ou errado? É uma frase grande, mas você, a hora que ver a resposta, você vai ver que não é tão complicado. Podemos passar, então? Certo. Opa, desculpa. Certo, tá? Então, toda a estrutura, né, o sistema açucareiro, quem dominava todo o sistema açucareiro, quem era o dono, é justamente o senhor do engenho. E ele era dono e tinha influência, os poderes políticos, ao local, no seu engenho, e também nas vilas, próximo às vilas, porque muitos deles também envolviam com a política, tá? Mais uma de certo ou errado. Havia também uma camada intermediária de pessoas que serviam aos interesses dos senhores, como trabalhadores assalariados. Quem que eram os trabalhadores assalariados? Feitores, mestres de açúcar, purgadores, etc. Agregados, moradores do engenho que prestavam serviço em troca de proteção e auxílio. Está certo ou está errado? Muito bem, está certo, né? Então, havia as camadas intermediárias, havia os trabalhadores assalariados. Eram feitores, mestres de açúcar, purgadores. Lembrando que esses trabalhadores recebiam de forma anual. Os que recebiam praticamente do dia a dia era o pedreiro, era o carpinteiro, tá? O pescador. E também havia os chamados agregados, né? Eram aquelas pessoas que prestavam serviço no engenho em troca de proteção e algum valor econômico. Aí, para você que chegou até esse momento agora, eu gosto dessa imagem, toque aqui, foi muito bom poder chegar na sua casa através dessa atividade. Conta aí agora quantas questões você acertou, até se for possível, publique na sua rede social as questões que você acertou de história, tá? Na TV Araxá Educa, na aula que você acompanhou na aula de hoje, até coloca, eu acertei tanto, essa pessoa aqui do meu lado acertou tanto, tá bom? A você, aluno da EJA, agora é com você, bons estudos, permaneça firme, mantenha firme nos seus estudos, tá? Até a próxima aula.